Uma semana aí para ter bastante atenção aí com as iniciativas, não será assim tão interessante. Bom, porque é a semana onde Júpiter está se preparando para virar direção, ele vira direção no dia 11, então ele já não está naquele super benefício. E também é uma semana com muita coisa. A gente tem ingresso, tem Vênus mudando de signo, tem Marte mudando de signo, Júpiter para virar direção, Mercúrio para virar direção, e ainda tem uma fase cheia, e ainda tem bastante oscilação no clima. Tem dias que não tem nenhum aspecto perfeito e dias que tem 5, 6, assim, então ficou uma coisa meio tumultuada aí no clima. Me acompanhem aqui até o finalzinho. E já vou pedir para vocês aqui antes de iniciar, deixar aqui seu comentário, não esquecer de curtir o vídeo, pessoal, assim isso me ajuda bastante, não custa nada e curtir o vídeo me ajuda muito, e se você puder arrastar o vídeo aí para hypar também, agradeço muito. Convido vocês que gostam de estudar astrologia para a seção de membros, estamos falando de decênios na seção de membros, e também para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, tem um cupom de desconto aqui embaixo, você pode aproveitar para estudar astrologia tradicional. Vamos começar falando dessa semana? Então vamos pegar já um dia 2 aí com bastante movimento. Nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Peixes, e o primeiro aspecto da Lua é aquele trígono que eu falei para vocês na sexta-feira, né, quando nós estávamos falando um pouco sobre o sábado, né? Bom, esse trígono, ele vai acontecer perfeitamente às 4h17 do domingo, então é no sábado mesmo que a gente vai perceber mais a influência. Mas é o que eu venho falando para vocês. A Lua, ela está se aproximando aqui do trígono com Júpiter, tem uma recepção mútua para os dois, mas que é muito calma, muito parada, e Júpiter, ele está para virar a direção, então ele já está muito abaixo da velocidade, e naturalmente essas relações de Lua com Júpiter, que tem uma ligação com mudanças, né, já não são mais tão favorecidas, né? Por isso, gente, esse trígono não é exatamente aquele perfil para grandes ousadias no sentido das iniciativas. Como o dia 2 é dia de finados, vai cair no final de semana, pode ter também essa repercussão entre dia 1 e dia 2 dessa questão mais religiosa, que também é um tema de Júpiter. E como é um trígono que pega bem a água, com essa recepção de Júpiter para o domicílio noturno dele no signo de Peixes, pode ter um pouco dessa tônica também, tá? Então é um dia assim com uma tendência bem emocional, ele é meio parado no ritmo mesmo, mais para um sentido de criatividade, abstração pode até ser interessante. Para iniciativas muito ousadas do campo material, eu recomendo ter cautela. Júpiter ele tem uma indicação de prosperidade, né? Mas ele acabou perdendo um pouquinho aqui, tá perdendo bastante aqui com essa virada de direção, e é legal você ser atencioso, porque também o que vem depois do trígono entre Lua e Júpiter é a conjunção Lua-Saturno. Conjunção com Marte, com Saturno, são sempre desafiadoras, né? E essa vai acontecer um pouco depois, né, do aspecto entre Lua e Júpiter, vai ser às 5h30, na madrugada do domingo. Bom, gente, eu penso assim que essa madrugada do domingo tem uma característica meio preguiçosa. Pode até ser interessante se você tiver dificuldade para relaxar, né, gente? Porque esse perfil com Lua em Peixes, ele é para acomodar mesmo, ali, né, para relaxar bem. Até atividades assim de meditação, coisas assim, podem até ser um pouquinho mais experimentadas. Agora, os contatos de Lua com Saturno, eles geralmente são desanimados, né? Eles são meio chatos mesmo. Ainda bem que a gente não vai pegar muito tempo com o aumento dessa influência, né? Basicamente 1 hora, ali 1 hora e pouquinho. Porque senão poderia ser muito chato mesmo, assim, para um período mais útil do dia, a gente sentiria uma dificuldade em engrenar com as coisas mais práticas do dia a dia, né? Então é um perfil assim meio chatão, né? Meio cansadão, meio paradão, assim, bom para relaxar mesmo, né? Vocês vão perceber bastante essa facilidade aqui, tá? Bom, gente, depois que a Lua passar por Saturno, e aí reforçando, para iniciativas não é legal, contatos de Lua com Saturno assim, né, gente? Ninguém quer iniciar nada para ficar parado, né? De todo contato de Lua com Saturno, conjunção, quadratura, oposição, não é bom para iniciativa, tá? Bom, a Lua vai começando a se aproximar do trígono a Marte. É esse que já aparece aqui.
Mas ele já não tem um perfil, assim, de relaxamento, porque Marte está bem forte, ele vai mudar de signo nessa semana, mas é um perfil, assim, que tem uma configuração bem estratégica e aguda no alvo, né. Agora, a gente, é um trígono que está acontecendo em signos da água, ele não tem um perfil de praticidade, ele tem um perfil, bem lá no fundo do poço mesmo, né. Não no fundo do poço pensando em problemas, mas ele não é para as coisas muito fáceis, assim, ele pode ser bem, aquela configuração de estratégia, mas não é bom a Lua sair da conjunção com Saturno e chegar a aspecto com Marte, mesmo que seja um aspecto de trígono, gente, eu não recomendo para grandes ousadias. Como Marte está muito forte aqui no signo de Escorpião, ele está para grau final, ó, tá no termo de Saturno, isso pode ter mais um perfil, assim, mais estratégico, né, do que para muito movimento de iniciativa de alguma forma. Bom, então até o meio da manhã, na verdade toda a manhã do domingo vem com um clima meio paradão, tá gente? Ele é meio lento, um pouco preguiçoso, difícil assim para engrenar. Depois que a Lua passa pelo trígono com Marte, ela vai ficar um pouco fora de curso, fica até às 12h39. E aí vai mudar radicalmente o clima no domingo, tá? Mas não quer dizer que vai ficar muito fácil, não, tá? Porque, gente, a Lua ingressa em Áries, e aí a tônica de Áries tem mais movimento, muito, é radicalmente diferente aqui da configuração pisciana. É um signo que tem calor, tem secura e já movimenta o clima para alguma coisa mais vibrante. E quando a Lua ingressa aqui em Áries, olha, ela já vem se aproximando do trígono a Mercúrio. E aqui vai começar a ficar uma movimentação bem mais agitada, assim. Olha, o trígono é um aspecto fácil, se no domingo você estiver lidando com atividades de recreação, com jogos, assim, qualquer coisa que vá para esse campo, pode perceber até uma certa facilidade, tá? Pode ser interessante para oportunidades e movimento com novidades e coisas nesse sentido. O Mercúrio ele já está bem abaixo da velocidade, porque na próxima semana ele já vai virar direção para o movimento retrógrado. Então eu não recomendo você, e mesmo tendo algumas oportunidades, levar isso para coisas realmente de alto risco, tá? O perfil entre Lua e Mercúrio pode ser mais interessante para coisas assim diárias, coisas pequenas, né? A descontração, a conversa. Me parece muito esse trígono, sabe? Quando a gente vai em algum local muito cheio de pessoas e aí todo mundo fala ao mesmo tempo e você só ouve aquele burburinho, assim. É um pouco disso, é um perfil bem agitado. O Mercúrio está em Sagitário no detrimento dele, é um signo mutável, um signo com calor. Isso vai deixando a comunicação vibrante, né? Ela fica mais agitada de uma forma geral. E eu penso um pouco nisso. Então, pequenas oportunidades podem ser aproveitadas. O ritmo já vai ficando muito rápido e uma tendência às coisas acontecerem e se diluírem, sabe? Acontece uma coisinha aqui, vai, daqui a pouco acontece outra. Pode ser até uma indicação de algum tema em mídia assim que fique muito agitado também. Não parece ser assim algo adverso muito agressivo, mesmo que o Mercúrio esteja um pouco fraco, ele tem a ver com coisas de descontração, assim, coisas pouco importantes, assim. Então pode até ser alguma coisa nesse sentido. Mas para as iniciativas é o que eu falei para você, procure não ousar, porque o Mercúrio ele já está com a velocidade baixa e ele está no detrimento, mesmo sendo um trígono, não está forte para dar conta do recado, né? E depois que a Lua passa desse ponto do aspecto com Mercúrio, o próximo aspecto dela vai ser com Júpiter, mas está tão longe ainda, olha, a Lua está em 4 graus e o Júpiter está lá em 25. Vai demorar bastante ainda para acontecer. Isso só vai acontecer na terça-feira de madrugada. Nós só vamos começar a perceber a quadratura da Lua com Júpiter lá para o meio da segunda, lá para o começo da tarde da segunda, que a gente vai começar a perceber com mais força, tá? Isso quer dizer que a Lua vai ficar um pouco fora de curso depois que ela passar do trígono com Mercúrio às 19h18 do domingo, tá? Ela vai ficar algumas horas ainda fora de curso e vai fazer com que depois disso, para iniciativas, muita imprevisibilidade no ar, tá? Então, o período da noite pode ser imprevisível. Agora, no domingo, nós vamos ter um outro aspecto, que é essa quadratura de Júpiter com Vênus, tá? Bom, e aqui, como vai ser um domingo, eu penso que a cautela com essas coisas dos excessos na recreação e diversão é importante para o plano artístico também. Então, lembra, a gente passou aqui do trígono de Lua com Mercúrio meio desagregado já.
ao mesmo tempo em que Vênus está aumentando a influência de quadratura com Júpiter. Então, ali no período da tarde do domingo, tem que ter cautela com os excessos relacionados à diversão, entretenimento, essas coisas boas da vida. São dois benéficos em aspecto de dificuldade, o Júpiter basicamente com zero de velocidade, e então, para iniciativas, principalmente se envolver investimento, dinheiro, aquisição, qualquer coisa para atendimento de satisfação e até uma confiança muito maior do que o habitual, tem que ter cautela, gente, aqui é um excesso, assim, as coisas estão bem descontroladas nesse sentido, tá? Por isso que eu penso que no domingo, mesmo depois que a lua ingressar em Áries, não vai ficar com um clima assim, ágil, mais descontraído e leve, ele tende a ir para alguma coisa um pouco barulhenta. Então, no sentido das iniciativas, eu não vejo assim como um período muito interessante para ousar demais, tá, gente? Atenção, a confiança demais assim nas coisas, para plano artístico, assuntos ligados ao campo desportivo, né? Para essas pessoas, figuras de mídia, assim, tende a alguma coisa um pouco mais adversa, assim, não é exatamente bom. Bom, na segunda-feira, então, nós não vamos ter nenhum aspecto perfeito, também pudera, né, tudo isso no domingo. Na segunda, dia 3, nada de aspecto perfeito. Nós vamos sentindo o aumento da influência da quadratura entre Lua e Júpiter, que vai ser perfeita na madrugada da terça-feira, 5h25. E é o momento exatamente em que nós temos que ter atenção, primeiro, né, com essas como mudanças bruscas, como mudanças em qualquer sentido, eu diria, né? Na segunda-feira, é bem provável que o clima fique bem agitado, né, em função da Lua estar em Áries subindo para uma quadratura com Júpiter em Câncer. Então, é bem provável que o clima fique com uma tendência à imprevisibilidade e que algumas mudanças inesperadas possam acontecer, né, na sua rotina e no seu entorno. Por isso é legal você ter atenção se você estiver realizando atividades que dependam de muita concentração, tá? Pode ser difícil, mas outras coisas que são importantes você ter atenção é com o excesso de confiança, com a questão de oportunidade, sabe? De às vezes achar que tem uma grande oportunidade se desenrolando ali, olha, cautela, tá, gente? O clima não tá tanto para isso. E cria, então, essa dificuldade aqui que eu penso que atrapalha bastante o fluxo natural. Dificuldade com a concentração também. Eu penso em um clima que desvia muito, né? Para as iniciativas de maneira geral. E também assim, olha, a gente vai ver a Lua passando pela quadratura com Júpiter e chegando à oposição com Vênus. A oposição com Vênus é às 8h21. Então, quando a Lua chegar à oposição com Vênus, ela ativa de novo essa quadratura que foi perfeita no domingo e vai fazendo com que a manhã da terça-feira seja bastante inadequada para os assuntos ligados à prosperidade, dinheiro mesmo, né? Esse campo relacionado à parte financeira. E pode minguar um pouquinho também, penso eu, a questão da satisfação em relação às coisas. Então, ela traz uma configuração adversa, que não é necessariamente agressiva, assim, porque a gente tem a Lua em Áries, né, tal, mas os planetas mais lentos que a Lua, eles estão em configurações que o satisfazem, né, por signo. Mas eu acredito que tenha algo, assim, mais adverso, né, presente no clima geral. Eu penso em algo como uma insatisfação para grandes mudanças, grandes ousadias, tema material. Pode ser um dia bem ruim também, assim, para lidar com assuntos relacionados à estética, à beleza, à harmonia das coisas. É difícil se organizar com essas questões, né? Estando a Lua em Áries, ela aumenta um pouquinho de competitividade também de alguma forma. Então, cautela, né? Segunda e terça ficaram dias bem inadequados. A Lua fica fora de curso desde as 8h21, que é essa oposição, até as 13h15, quando ingressa em Touro, mas nós vamos ter antes disso Marte ingressando em Sagitário. E aqui eu penso que a gente tem que ter bastante cautela. Bom, né? Marte está saindo de Escorpião, onde ele ficou bem bravo ali, né? É uma posição muito estratégica e tal, bem profunda, né? Só que quando Marte ingressa em Sagitário, ele entra num campo muito barulhento, agitado, né?
É parecido com quando Marte transita aqui por Gêmeos, com a diferença que quando Marte transita em Gêmeos, ele vai para uma pulverização, assim. Então às vezes é um clima adverso só com a fala, muito burburinho, assim. Só que quando ingressa em Sagitário, tem secura, né? É um signo do fogo. É quente e seco, assim como Marte é quente e seco. E aqui não é tanto uma coisa de jogar assim para o ar, sabe? Espalhar as coisas para fazer barulho. Aqui tem mais pontualidade, então eu penso em agressividade, tá? Marte em Sagitário, ele tem um perfil bastante agressivo. Ele ingressa em Sagitário já muito próximo de Mercúrio, e Mercúrio ele não avança muito aqui nos graus, porque ele vai virar direção já na próxima semana. Então nós vamos ter essa configuração de Marte com Mercúrio ao longo já dessa semana, aqui terça-feira, 10:01, Marte ingressa em Sagitário e a gente já vai perceber. Isso é uma indicação de que a mídia geral, de que as conversas, o dinamismo cotidiano, ele fica super agitado, competitivo, barulhento, com uma configuração de tensão bem elevados, tá? É, enfim, vamos esperar o momento em que Marte tiver algumas configurações favoráveis, conforme ele for fluindo, mas durante o trânsito dele em Sagitário, ele vai ter uma quadratura com Saturno em Peixes, né? Não é exatamente aquela configuração excelente, né, gente? Quadratura dos maléficos não é muito bom, então vamos manter a atenção. O início do trânsito é muito barulhento, pode ser algum tema novo que apareça na mídia e que vai movimentando, porque, gente, em mundo de redes sociais, às vezes é até incômodo, né? Eu evito quando tem esses temas, porque começa todos os podcasts a falar do mesmo assunto, começa todos os astrólogos falarem do mesmo assunto, começa tudo isso, eu fico um pouco entediada, daí eu nem vejo. Ah, gente, nem fico vendo muito, não. Mas é bem esse tipo de característica, quando começa um assunto novo e aí todo mundo fica falando. Agora, como o Sagitário ele é um signo mutável e do fogo, essa configuração ela não se mantém. Então, é um indício de surgir uma coisa aqui hoje, amanhã outra, 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 e fica muito assim, surgindo muitas coisas barulhentas. Parece um pipoca estourando, né? Mas é um clima um pouco tenso, né? Também eu penso, Marte Sagitário é um pouco agressivo, né? Competitivo e tal. Bom, como eu falei para vocês, a Lua vai ingressar em Touro às 13h15. Por si, o clima diário é representado pela Lua, e a Lua, quando ingressa em Touro, entra na própria exaltação, é um signo fixo, né? Signo com frieza, com secura, e diminui bem o ritmo, pensando em velocidade. Vai para um campo bem robusto. A questão é que a Lua ingressa em Touro com Marte ali no primeiro suspiro do signo de Sagitário. Então, fica um clima, assim, eu penso que para a realização cotidiana das coisas, a Lua em Touro pode ser segura, mas Marte Sagitário é meio barulhento, tá? Agora, a Lua ingressa em Touro já aplicando a oposição ao Sol para marcar a fase cheia. E é uma fase cheia, então, em signos fixos, que ela tende a bastante resistência, ela é um pouco ríspida, né? Essa fase cheia tende a bastante rispidez. Ela não é super leve, não. Bom, já vou passar aqui para vocês, mas só para a gente organizar aqui a linha do tempo. 13h15 da terça-feira, dia 4, a Lua ingressa em Touro, e ela vai chegar à oposição exata com o Sol, marcando a fase cheia, no dia 5, quarta-feira, no meio da manhã, 10h19, tá? Bom, e aqui a gente tem uma observação para a gente fazer. Se nós estivermos trabalhando com a configuração de signos inteiros, como o ascendente ele pega aqui o final de Capricórnio, a Lua em todo entraria para a quinta casa, né? Quinto signo. Dividindo aqui pelos quadrantes, ela entra na quarta casa. Então, nós temos dois panoramas, assim, para a configuração de fase cheia aqui para esses próximos 15 dias, tá? A primeira é que, movimentando o eixo casa 4 e casa 10, movimenta assuntos relacionados à oposição de governo, né? O Sol está ali na 10 e a Lua aqui na 4. E também a configuração do ambiente ligado a terras, né? Aqui é a parte mais proprietária do país mesmo, é onde a gente tem o território, né, do país, e entra o campo de ecologia também. Então, esse assunto ele fica um pouco na pauta dos próximos 15 dias, e a Lua que ela está na própria exaltação, né?
bem mais forte do que o Sol ali no outro ponto. Então, muita coisa pode se desenvolver nesse sentido, além de eventos, notícias e discussões mesmo que envolvam governo, oposição nesses temas, né, que envolvem a questão de terras, os fatores ecológicos e tudo mais. E puxando para a quinta casa, né, aí pegaria o Sol na 11 e Lua na 5, é ambiente que envolve diplomacia. A casa 11, onde ficaria o Sol, é a casa que representa questões de impostos. Esses que seriam os impostos que nós pagamos aqui dentro do nosso país, né? A casa 11 é o dinheiro do país. E dentro dessa temática que envolve, pode ser imposto de renda ou outros tipos de impostos, impostos sobre transações e essas coisas todas, né? Que também podem surgir na pauta como polêmicas e assuntos que venham ser discutidos durante essa fase, tá? Dividindo por quadrantes, a gente vê também a casa 11 como atividade, que é exatamente onde vamos pegar Marte com Mercúrio, super agitação. Então, me parece um pouco esse tema que é relacionado a impostos, e aqui não são os impostos que essa jogada Brasil e Estados Unidos, não é nesse ponto não, porque aqui a gente está falando do dinheiro que nós pagamos como impostos dentro do Brasil. E é um perfil muito agitado, então, como tem essas questões de pautas de votações em Congresso e Senado, pode surgir alguma polêmica nova com essa tônica de impostos e coisas nesse sentido, né? Olha, é um perfil meio agressivo aqui, né? Ele não é nem um pouco tranquilo, não é só uma discussão elaborada, né? Não, é uma configuração bem agitada, ela tende a ser bagunçada, violenta, tem um perfil muito agressivo aqui, né? Não acho que é calmo, não, tá? E o regente de ascendente aqui é o Saturno, mas o Saturno ele tá lento já, ele já tá no mesmo grau em que ele vai virar a direção para o movimento direto, tá só ajustando os minutos aqui. E aí a gente pega o Saturno já no trígono, que a gente já pode considerar partiu aqui com Júpiter. Só que os dois estão tão lentos, né, gente, que não parece levar nada assim com muita rapidez e desenvolvimento assim que altere muito o perfil do país e do povo de maneira geral. Chama um pouco a atenção porque o Júpiter está na casa 6, que é a casa que envolve infraestrutura, essas questões que podem envolver assuntos ligados à saúde, fatores sanitários também. Então, pode se movimentar assunto também no tema do país, né, com essas tônicas, né? Olha, casa 3, casa de mídia, né, tal, com a casa 6 de uma maneira geral, com os dois bem lentos, muito lentos, né? Aliás, essa semana, olha, Júpiter tá castigando, porque os bons aspectos que a Lua tem, coisas nesses momentos com Júpiter, vão pegar Júpiter muito lento, né? Então não vai ajudar nada essa semana. Bom, gente, a terça, né? Outro dia aqui, né? Que a gente viu, quarta também aqui com a fase cheia. O momento da fase cheia não é ideal para iniciativas, né, gente? Porque é a oposição perfeita. Não vai ser muito interessante. Espera passar algum tempinho, porque o próximo aspecto que a Lua terá aqui no signo de Touro será um sextil com Júpiter. Pelo menos assim, o Júpiter tá lento, mas ele não vai ser um criador de problemas, né? Ele não avança muito, mas também pode deixar o clima cotidiano bem comum para a realização do dia a dia, né? Só que isso só vai ser perfeito na quinta, na madrugada. Quinta-feira, isso ocorre às 4h40, tá? E aí, de novo, a gente vem uma sequência: Lua com Júpiter, Lua com Saturno, como no domingo, né? O que nós temos que prestar atenção é que, assim, depois que a Lua passar pela fase cheia na quarta-feira, ali no meio da manhã, 10 e 19, ela vai aumentando a influência desse sextil aqui com Júpiter. Mas é o que eu falei para vocês, o Júpiter tá estacionado, basicamente, né? Então ele não tá com um perfil muito abundante de avanço para as coisas. Mas no sextil com a Lua, pelo menos para manter a sua prática cotidiana, para manter os seus esforços naquilo que você já iniciou, até pode ser interessante. A Lua tem touro, ela é bem parada, né? A Lua em touro, então pode ser uma representação de manutenção do clima, né? Eu não recomendo para muitas ousadias, mesmo com Júpiter exaltado e o aspecto sendo bom, pelo fato aqui da velocidade. E depois também, olha, isso vai ser 4h40 da quinta, né?
Quando for 5h24, aí a Lua vai ter o sextil com Saturno. Então, esse triângulo vai fazer a madrugada da quinta-feira ficar bem parada. É bom para dormir de novo, bom para relaxar mesmo, né? É bem isso, tá? Olha, nesse momento a gente tem a Lua próxima do lote da fortuna e tá calculando para Brasília, né? Pode até ser interessante, eu diria, para pequenas aquisições, pequenas coisas. Não ouse muito, tá, gente? Na verdade, pode até ser mais interessante para assuntos ligados à espiritualidade, religiosidade, coisas nesse sentido, plano criativo, abstração, mas para assunto muito prático não é favorável, não. Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso até o meio do dia, ao meio-dia e 20, a Lua ingressa em Gêmeos. Então, a gente vai pegar o período da manhã com a Lua fora de curso, para a iniciativa não é bom, né? Quando a Lua ingressar em Gêmeos, muda o clima e ele vai ficando agitado, porque quando a Lua ingressa em Gêmeos, signo mutável com calor e ela não tem domínio nenhum, fica tudo meio bagunçado, tá? E quando a Lua ingressar em Gêmeos, ela já vem para oposição com Marte e depois para oposição com Mercúrio. Então, nós vamos pegar uma quinta-feira bagunçada de novo, muito agitada, período da tarde. Na verdade, amanhã não é favorável, né? Porque nós vamos pegar um período bem longo com a Lua fora de curso. Depois é desfavorável também, porque a Lua ingressa em Gêmeos em oposição a Marte. A oposição, olha, vai ser perfeita 14h49, bem ali no meio da tarde da quinta-feira. Ela é mais agitada, é um pouco agressiva, muito previsível, gente. Tem uma tendência oscilante no clima e as coisas mudam muito rapidamente. É também uma tendência de ansiedade, porque a Lua chega à oposição com o Mercúrio depois, né? Então, nós vamos pegar o período da quinta à tarde e à noite com muita agitação, ela é um pouco ansiosa, né? No clima geral. Para notícias, conversas, para assuntos comerciais, em trânsito também tem que ter cautela. É um perfil sujeito a problemas técnicos, e aí podem ser problemas técnicos envolvendo sinais, essas questões com redes, né? Vazamento de informações, e também com essas questões de trânsito do metrô, de trens, estradas. Isso fica bem ruim, hein, gente? É sujeito aí a acidentes e coisas nesse campo. Bom, atrapalha muito a praticidade para a realização cotidiana, tá? É bem ruim mesmo, né? Para burocracias nem pensar, para reuniões nem pensar, tá, gente? É muito difícil. Aliás, assim, para clima cotidiano, pode ser difícil para você manter a concentração. Isso vai durar muito tempo. Entre a oposição de Lua com Marte e a oposição de Lua com Mercúrio, nós ainda vamos ter Vênus mudando de signo, gente. Aí Vênus vai ingressar em Escorpião. É um ponto onde é o detrimento de Vênus como um significador de dinheiro, de satisfação, de alegria, de artes, esse não é um campo bom, ela fica bem prejudicada, tá? Então vai precisar de um apoio de outros planetas aqui em aspecto. E aí a gente vai sentindo dificuldade com esses temas. Agora, Vênus está num ponto, num signo com umidade, com frieza, um signo de água. Então, a questão de criatividade e assuntos artísticos e tal não fica tão ruim. Eu penso que dá para se beneficiar um pouco do fator abstrato. Para sentimento, para questões mais íntimas, depende muito da configuração individual das cartas, né? Mas, enfim, quando Vênus ingressa no signo de Escorpião, esses temas ligados à sexualidade, coisas assim, podem ficar mais na pauta. Mas, principalmente, quando ela tiver em aspecto difícil, né? Só o fato dela ingressar em Escorpião, não acredito que seja questão ainda, né? Pode ser período de polêmica com mulheres também, Vênus é um astro feminino, enfim, né? Os momentos mais difíceis aí acabam gerando um pouquinho de tensão, né? Para Vênus, de uma forma geral. Bom, e aí isso vai ser às 19h39, ocorre então entre as oposições da Lua. Quando for 22h19, sim, a Lua vai chegar à oposição a Mercúrio. Por isso que eu falei, olha, desde as 12h20, quando a Lua ingressar em Gêmeos, até a noite, fica muita agitação no ar, né? Pode ser um dia de muita dificuldade para concentração na prática cotidiana do trabalho, tá? Muitos empecilhos, problemas técnicos, né? É bem prejudicial.
E não é nem um pouco legal para definir negócio com ninguém, tá? Para marcar reuniões, conversas importantes, acaba sendo bem desafiador. É muita agitação aqui. Não vejo nem um pouquinho legal essa influência. Quando a Lua passar pela oposição com Mercúrio, ela vai ter ainda aspectos transitando aqui em Gêmeos, né? O próximo aspecto dela, por sinal, vai ser a quadratura com Saturno. Mas isso vai ser no sábado, então nós vamos ter um outro dia sem aspecto perfeito nenhum, que vai ser a sexta-feira. E o que vai acontecer é que nós vamos, quando nós acordarmos na sexta-feira, nós já vamos começar a perceber a influência da quadratura entre Lua e Saturno, que vai ser perfeita no sábado, 4h49 da madrugada. Bom, isso vai carregar então para a sexta-feira, principalmente à tarde, já vai ficando bem forte, um nível de insatisfação presente no ar, muita confusão, gente. É um aspecto que tem um favorecimento para se perder com as coisas, sabe, dispersar, ficar desatento, tem bastante prejuízo, pode ter configuração de mal-entendidos. Ela é muito dispersa, assim, né? Para quem lida com atividades que dependem de muita precisão ou muita concentração, é ruim essa configuração, bem ruim. E vai ser perfeita na madrugada do sábado, então nós vamos virar a sexta-feira com esse perfil, né? Bem chato, é também um pouco insatisfeito, às vezes vai para um campo um pouco pessimista, aí não tem clima de sextou de jeito nenhum, jeito com essa quadratura, né? Ela é até um pouquinho desanimada, assim, sabe? Bem chatona. Mas depois disso a Lua vai ficar fora de curso, em Gêmeos aí vai ficar agitadona ainda, né? Dispersa. Vai ingressar em Câncer às 12h06 do sábado, ingressa no próprio domicílio dela, ingressa já se aproximando de um trígono a Vênus, né? Para as coisas de descontração, entretenimento, até para coisa ligada ao plano mais afetivo e artístico, até que não é ruim, é um trígono. E é um trígono da água. E esses trígonos da água, eles alimentam muito o plano criativo, né? O fator da sensibilidade, da percepção. Então é interessante nesse ponto. Se você tiver com muitas ousadias vinculadas a questões maiores, grande volume de dinheiro, eu recomendo ter cautela mais pelo fato de Vênus não estar muito forte, tá? Mais por esse ponto, mas assim, para a rotina, dia a dia, realização prática, não acho que seja ruim. A gente pode ter até uma facilidade, né, para realizar as coisas de alguma forma. Isso vai ser às 15h51 do sábado, e depois disso não teremos novos aspectos. Mas aí, na próxima semana, a gente já tem o Mercúrio virando a direção, e a Lua, ela vai seguindo para um trígono ao Sol. Olha, nem aparece aqui, né? Bom, ela está aqui no signo de Câncer, ela vai chegar a um trígono ao Sol em Escorpião, mas vai demorar um pouquinho. Nós vamos começar a perceber essa influência do trígono aumentando, mas lá pro domingo, né? No início do domingo mesmo, na madrugada, tá bom? Então, olha, se vocês viram, gente, que semana! Os momentos bons de Lua com Júpiter nem serão tão bons assim, mas eu penso mesmo que o fator crítico é o ingresso de Marte no signo de Sagitário, muito próximo do Mercúrio retrógrado, porque essa e a próxima semana podem ser assim muito agitadas em termos de notícias, um pouco corrida, um pouco ansiosa, e ter muitos problemas técnicos, né, também de maneira geral. A gente tende um pouco a esse clima meio bagunçado aqui, né? Mas também muita coisa, né? Daí na semana que vem não alivia muito, porque temos o Mercúrio e Júpiter virando a direção. Mas a semana que vem a gente volta aqui para conversar mais. Uma ótima semana para vocês, então até a próxima semana. Até mais.